Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 22 de setembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Justiça condena a NPD, Caixa e Dataprev por vazamento de dados do Auxílio Brasil. NIST e a gestão dos riscos de segurança cibernética. E risco interno aumenta e custo dispara para 16,2 milhões de dólares. E eu começo com essa notícia que fala: Justiça condena a NPD, Caixa e Dataprev por vazamento de dados do Auxílio Brasil. A Justiça Federal determinou que cerca de 4 milhões de pessoas sejam indenizadas em 15 mil reais cada por terem sido vítimas de um vazamento massivo de dados no segundo semestre de 2022, a partir de informações do Auxílio Brasil. O valor deve ser pago pela União, Caixa Econômica Federal, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, Dataprev, e pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A sentença é resultado de uma ação civil pública do Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação, com manifestação favorável do Ministério Público Federal pela garantia dos direitos dos cidadãos prejudicados. Cabe recurso contra a decisão. O vazamento ocorreu a partir de banco de dados mantidos pela Caixa, União e Dataprev. A maioria das vítimas recebia o Auxílio Brasil e, às vésperas da eleição presidencial de 2022, passou a contar com larga porcentagem do benefício para a contratação de crédito consignado. Os dados pessoais divulgados ilegalmente acabaram nas mãos de correspondentes bancários que utilizaram as informações para oferecimento dos empréstimos e de outros produtos financeiros. Para o Ministério Público Federal, o fato de o vazamento ocorrer em empresas e órgãos públicos aos quais milhões de brasileiros confiaram a proteção de seus dados torna o caso ainda mais grave. Além da indenização às vítimas, a sentença da Primeira Vara Civil Federal de São Paulo determinou que as rés paguem 40 milhões de reais por danos morais coletivos, valor que deve ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Elas também deverão comunicar formalmente aos titulares dos dados a ocorrência do incidente de segurança que resultou no vazamento, as medidas adotadas para mitigar as consequências e os planos para solucionar eventuais riscos. A decisão judicial estabeleceu ainda a revisão dos sistemas de armazenamento de dados, o desenvolvimento de mecanismos de segurança e controle preventivo e o fornecimento de registros e informações relacionadas à violação do sigilo. E, claro, eu não vou continuar a leitura da matéria, pessoal, ela é bastante extensa. Na sequência, tem a descrição do que o juiz federal Marco Aurélio de Mello Castriani determinou, e tem vários parágrafos, na verdade, 9, né, para mostrar exatamente, né, tudo o que foi decidido, os próximos passos, etc. Quem quiser saber o detalhe, né, quem quiser ler a íntegra, pode acessar o site convergenciadigital.com.br e acessar a matéria na íntegra. O fato é que é um assunto relevante, mas ainda eu percebo que tem muitas empresas que não buscaram a completa aderência à Lei Geral de Proteção de Dados. E dizendo isso, significa que, assim como aconteceu com as empresas e com os órgãos que foram citados, poderia acontecer com qualquer outra. A pergunta, né, que deve nos motivar à ação é: como o lugar onde você atua tem trabalhado com essas questões ligadas a dados de pessoas físicas? Qual é o nível de controle que você tem? O quanto você consegue monitorar? Você compartilha esses dados com entidades externas, com fornecedores, parceiros de negócios, etc. Você tem estabelecido acordos, caso compartilhe, com esses terceiros sobre monitoramento, controle de segurança, comunicação de incidentes, etc. Você coletou a permissão, né, o consentimento dos titulares dos dados? Isso é o mínimo, entre outras coisas, obviamente. Então,
Espero sinceramente, né, que consigamos evoluir os aspectos de segurança para estar, claro, aderentes à lei, mas a principal consequência, e por isso a lei existe, é que consigamos elevar o nível de maturidade de segurança, e obviamente aqui eu também estou me referindo aos controles implementados para garantir a privacidade desses dados que são sensíveis. NIST é a gestão dos riscos de segurança cibernética. Para antecipar o futuro e tentar garantir a utilidade da ferramenta para os mais variados segmentos, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, atualizou seu Cybersecurity Framework, CSF, lançando a versão 2.0. É a primeira reformulação completa da abordagem sistêmica da agência para a gestão dos riscos de segurança desde o seu lançamento há quase uma década. Até 4 de novembro, o draft está aberto para comentários e a previsão é que o texto final seja publicado no início de 2024. Referência no tema, o NIST CSF reúne padrões, diretrizes e práticas recomendadas para ajudar as organizações a implementar e aprimorar as posturas de segurança cibernética. Enquanto a primeira versão da metodologia tinha como foco a avaliação qualitativa dos riscos de infraestruturas críticas, como hospitais e companhias de energia, a atualização destaca a importância da medição quantitativa para compreender as probabilidades e os impactos dos eventos de segurança, ampliando o escopo de aplicação para corporações de uma forma geral. A quantificação possibilita o gerenciamento do risco cibernético baseado em dados, melhor comunicação com a liderança e tomada de decisões apoiada em informações. Proporciona ainda medições objetivas de risco, possibilitando a definição de limites de tolerância, priorização, correlação com gastos e redução dos riscos ao longo do tempo. Outra novidade é que os protocolos de segurança de melhores práticas ganharam uma sexta função de governança, que abrange a forma como a organização deve executar suas decisões internas, que se soma às 5 estabelecidas anteriormente: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, essenciais para a construção dos pilares de um programa de cibersegurança bem-sucedido. A medida enfatiza o fato de a segurança digital ser uma fonte importante de risco empresarial, ao lado das questões legais e financeiras, e serve de alerta para as lideranças. A metodologia NIST CSF fornece ainda um guia passo a passo para a criação de um programa de gerenciamento de riscos de segurança cibernética, como exemplos de framework para situações específicas, além de garantir uma linguagem comum e uma metodologia sistemática para gerir o risco em todos os setores, facilitando a comunicação entre o pessoal técnico e não técnico. O processo envolve a priorização e definição do escopo, condução de uma avaliação de risco, análise e priorização de lacunas, além da implementação efetiva do plano de ação. Outro objetivo da versão 2.0 é explicar como as organizações podem aproveitar as estruturas de tecnologia, padrões e diretrizes, seja do NIST ou de outras fontes, para implementar plano de segurança. A ferramenta disponibiliza recursos online para pesquisa e exportação de dados em formatos manual e automatizado. Muitas organizações ainda não têm um plano de resposta a incidentes cibernéticos ou não realizam testes regularmente. Outras não comunicam adequadamente os incidentes de segurança, o que pode levar a danos à reputação e à confiança dos clientes. A detecção de ameaças digitais é um processo complexo que requer ferramentas avançadas e habilidades especializadas. A visibilidade da superfície de ataque precisa ser uma prioridade de qualquer empresa, garantindo por metodologia e ferramentas modernas capazes de correlacionar diferentes sensores e dados em tempo real e trazer informações do que é mais crítico e vulnerável para a equipe poder priorizar e contra-atacar. Ao promover a compreensão da medição dos riscos digitais, o NIST permite que as organizações compreendam melhor suas exposições e tomem decisões estratégicas para elevar a postura de segurança. Eu fico imensamente feliz com todas essas atualizações. Ano passado, saiu a versão, a atualização da ISO 27001, que trouxe alguns contextos, e aí eu já acompanhei até alguns colegas falando: nossa, mas mudou pouca coisa, na nova ISO e tal, são
sutis alterações, até reduziu a quantidade de controles do anexo. Não se enganem, pessoal, a mudança ela pode ter parecido pequena, mas ela muda drasticamente a forma de fazer a governança do tema. Porque antes ela focava muito em ativos específicos. Ela passou a se preocupar com o processo. Obviamente que vai olhar para os ativos que estão relacionados aos processos, mas processo dita a forma com que a segurança, meio que força a segurança a olhar para o negócio, olhar para todos os processos, entender como eles se relacionam e não deixar nada de fora. Não deixar nada de fora. Por mais que você limite o escopo, por exemplo, de uma certificação ISO 27001, você precisa conhecer o todo. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Outra coisa que para mim foi uma mudança significativa, antes para aderência a ISO, bastava que você tivesse, claro, a sua declaração de aplicabilidade, rodasse, né, todos os processos, tudo aquilo que prevê a ISO, tivesse, obviamente, né, os KPIs definidos, os objetivos, como você planeja alcançá-los, etc., a partir de indicadores, tá? Mas a questão de aderência ou atingimento dos objetivos ficava muito ligada a uma questão de monitoramento do não atingimento e planos de ação para tratar esses desvios. Portanto, você está se afastando do objetivo, o teu indicador está fora dos parâmetros aceitáveis, o que você vai fazer para trazê-los de volta? Basicamente, a sistemática era essa. Agora não. Com a ISO 27001 de 2022, passou-se a exigir um plano para atingimento dos objetivos. Não basta só planejar quando há desvios e achar que rodar o sistema vai fazer com que se alcance os objetivos. Negativo. Você precisa ter planos consistentes. Essa foi uma mudança bem interessante. E por fim, né, para não me alongar muito, o contexto de nuvem, que foi inserido em vários controles, né, e tem diretrizes específicas que precisam ser avaliadas. Então, são mudanças muito interessantes. Agora vem o NIST. E eu sinceramente gosto muito, ao longo da minha carreira, várias vezes recorri ao NIST para pensar estrategicamente na área. Quando eu falo quase que sistematicamente aqui nesse quadro sobre proteger, detectar e responder, onde vocês acham que eu tirei isso? Do NIST. Claro que o NIST ele envolve ainda aspectos ligados à avaliação, né? Como você identifica os ativos, como você analisa os riscos, como você identifica, né? Ele usa o verbo identificar, né? Aquilo que deve estar no escopo, que deve ser protegido, né? E tem uma outra etapa também no final, né, que eu acabo não abordando muito, que é o recuperar, muito ligado a crises, né? Mais do que um incidente, que a matéria fala muito bem, quando se instaura uma crise em virtude de um incidente ou da recorrência de um incidente, você tem que estar preparado para responder a essa crise. E agora, a nova versão do NIST traz mudanças muito interessantes e eu diria, nessa mesma linha da 27001, bastante significativas e desafiadoras. Trabalhar a gestão de riscos com aspectos qualitativos é, de uma certa forma, aceitar que o processo tem um nível de subjetividade considerável, qualitativo. Portanto, há uma série de elementos que, percebidos, são traduzidos para o cálculo do risco. Mas qualitativo permite a interpretação, permite que as pessoas consigam avaliar de acordo com seus critérios, seus valores, etc. Quando você passa a fazer gestão de riscos sob a ótica quantitativa, significa dizer que você vai levar em consideração dados, indicadores, números para fazer a medição, para definir o patamar do risco. Isso é muito, muito, muito interessante e
me faz ter a esperança de que a gente vá, com isso, conseguir dar um salto de maturidade em segurança muito interessante. E o meu último comentário, para não me alongar muito, que essa matéria realmente me deixou muito feliz, é o aspecto de governança, que vai ser transversal a todo o framework. Não adianta você só identificar como isso se conecta, como é que você leva isso para o negócio. Como é que a identificação e a gestão dessa identificação leva insumo para a próxima etapa, que é de proteção? Uma boa análise de riscos, um bom inventário de ativos, etc, 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 obviamente são insumos utilizados para definir o que precisa ser priorizado na proteção, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas como essas etapas se relacionam, como se traduz isso numa linguagem de negócios, extremamente interessante. Então estou bastante otimista e espero, obviamente, e aí aqui vai a minha última sugestão, utilizemos já a versão draft para nos questionarmos, para provocar mudanças. Não precisamos esperar o início de 2024 e a versão final para só então consultar e fazer os... Não, já existe muito insumo interessante, claro, boa parte disso ainda vai ser discutido pela comunidade de segurança, mas o que nos impede de buscar esse conhecimento e fazer as transformações que julgarmos sejam necessárias? Pense nisso. E na última matéria de hoje, risco interno aumenta e custo dispara para 16,2 milhões de dólares. O custo das ameaças de segurança cibernética causadas pelos chamados insiders da organização aumentou ao longo deste ano. De acordo com o novo relatório do Ponemon Institute e da Detex Systems, empresa de gerenciamento de riscos internos baseado em inteligência artificial, o custo médio total de um risco de insider subiu de 15,4 milhões em 2022 de dólares para 16,2 milhões de dólares neste ano, enquanto o número médio de dias necessários para conter uma ameaça de segurança originada com um insider subiu de 85 para 86 no mesmo período. O relatório mostra que os atacantes estão usando a tática de insider com maior frequência devido à facilidade que funcionários internos mal intencionados ou negligentes representam para todo o processo de infiltração e ataque ao ambiente de uma empresa. Uma das práticas de grupos hackers é procurar funcionários de empresas-alvos para disponibilizarem suas credenciais dos sistemas internos a fim de que consigam acesso ao ambiente corporativo. As perdas monetárias potenciais de incidentes de segurança causados por atividades internas, propositais ou acidentais, está aumentando acentuadamente, à medida que as empresas continuam a entender mal a ameaça que representam. Ainda de acordo com o relatório, as empresas geralmente estão subfinanciando seus programas de risco interno, gastando cerca de $200 por funcionário nesse tipo de segurança. O estudo, que foi baseado em uma pesquisa com mais de 1.000 tomadores de decisão de TI e segurança de TI, descobriu que 58% dos entrevistados não acha que era dinheiro suficiente. As consequências desse subgasto podem ser graves, de acordo com o relatório. A Ponemon classificou as ameaças internas em 3 categorias. Primeiro, ameaças que surgiram por causa de pessoas mal intencionadas que buscavam prejudicar a empresa, como funcionários descontentes. Em segundo lugar, ameaças que surgiram porque um invasor externo enganou um funcionário vulnerável que foi levado por um golpe de phishing ou similar. E, finalmente, na categoria mais cara, o relatório descreveu insiders negligentes ou equivocados que ignoraram avisos de sistemas de segurança ou configuraram incorretamente um sistema. Mais da metade, ou 55%, do dinheiro gasto em resposta a incidentes internos foi para problemas causados por negligências ou erros, em comparação com 20% para novos ataques que simplesmente superaram a equipe de negócios ou trabalhadores de TI e 25% para aqueles causados por insiders ativamente mal intencionados. Galera, a matéria segue, ela está muito, muito, muito interessante também. E aqui muito se fala, né? A gente ouve muita notícia de incidente. Comprometimento de sistemas na nuvem, ameaças que têm explorado vulnerabilidades, etc, etc. E, pessoal, boa parte disso está relacionado a pessoas. Boa parte disso. E muito por negligenciarem. O movimento, por exemplo, que levou muitas empresas a digitalizarem seus sistemas
e levarem seus dados e serviços para a nuvem, se por um lado foi interessante porque permitiu a continuidade dos negócios e até a aceleração de alguns negócios, né, de alguns serviços, por outro lado, mostrou também um desconhecimento das boas práticas de segurança. Isso é o negligenciar. Quando vocês leem que houve um incidente relacionado a um bucket que foi publicado sem nenhuma credencial de acesso e os dados foram vazados, estamos falando de negligência. Negligência. Então esse aspecto ele é muito importante. E claro, pode obviamente ser mapeado inclusive na análise de risco, que deveria levar em consideração os aspectos humanos, não só os acidentais, né? A pessoa foi fazer uma ação que estava prevista, mas algo aconteceu e gerou uma interrupção de serviços ou um compartilhamento indevido de dados, o que quer que seja. Isso é um ponto, mas o desconhecimento técnico das boas práticas de segurança, não só pelo time de infraestrutura, mas também de desenvolvimento, produtos e outros times, leva ao cenário que nós temos, que é extremamente desafiador do ponto de vista de segurança, com vários incidentes acontecendo, porque os sistemas e ambientes estão vulneráveis. Simples assim. Se isso não estiver sendo levado em consideração, que é um pouco do que diz a matéria, dentro da análise de risco e direcionamento de controles de investimento, vai ser, obviamente, um processo de enxuga-gelo e nós vamos continuar nos deparando com muitos incidentes, infelizmente. Bom, pessoal, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótimo final de semana e até a próxima!